Pastor Dieguinho, eu me senti um baita adolescente agora, cara, tô feliz, de verdade, obrigado, Marinho, você me deixou mais preparado agora para a palavra, me senti ainda mais, né, eu me sinto jovem ainda, né, mas ouvir um pastor Dieguinho antes de subir no púlpito, cara, é maravilhoso, porque aí sinto mais jovem ainda. Quem aqui está feliz com estar na casa do Senhor? Quem está feliz? Amém, glória a Deus. Agenda cheia hoje, né, nós apresentamos o River, e agora recebemos como membros duas pessoas que já estiveram conosco na jornada e agora retornando. É muito bom, e eu não sei se você entende o que está acontecendo nesse momento. Antes mesmo de começar a palavra, tá? Isso não estava preparado aqui, mas quando eu vejo isso acontecer, eu sei que de repente para você, irmão, sentado, você fala assim, nossa, né, o culto vai demorar mais hoje, porque nossa, tem uma criança para apresentar, aí tem mais um casal para receber. Irmão, você deveria entender o que está acontecendo no céu nesse exato momento. É mais uma criança que tem direcionamento, é mais uma criança apresentada ao Senhor, é mais uma criança que os pais estão aqui na frente falando assim, ó, sim, eu me comprometo, sim, eu irei instruí-lo a receber do alto aquilo que o Senhor tem para ele. E é mais uma família falando assim, eu quero caminhar com vocês em fé, eu quero caminhar com vocês, e você deveria ficar loucamente feliz por isso. Você deveria olhar para o movimento que Deus está fazendo em toda a terra. Você deveria olhar para aquilo que Deus está fazendo nesse exato momento para toda a eternidade. Você entende quão poderoso é isso? Às vezes você é tão doutrinado, tão massacrado durante a semana, com notícias na TV, com coisas que você vê na internet, e você fala, nossa, o mundo está acabando mesmo, Jesus volta logo, Maranata, e aí a pessoa está cantando Maranata não porque ela quer ver Jesus, ela está cantando Maranata porque ela quer sair logo da terra, porque ela está cansada de toda a destruição, de tudo aquilo que está rolando aqui. E quando eu vejo pessoas em outra nação, Jonathan e a Luana moram nos Estados Unidos, e aí vieram para cá e aproveitaram a oportunidade para consagrarem o seu filho ao Senhor. Poxa, que honra, porque com certeza eles têm igrejas lá, que poderiam fazer esse mesmo, e como frutos dessa casa, eles decidiram fazer isso nesse altar. E mais uma família que poderia estar em qualquer outra igreja, e decidiram estar aqui com a gente, caminhando como família. Se isso não te alegra, irmão, talvez é porque você ainda não entendeu o que Deus está fazendo em toda a terra. O caos está crescendo na terra, sim ou não? E a palavra diz que seria assim. A palavra diz, a palavra nos previne, a palavra nos prepara para os últimos dias. A palavra diz que nos últimos dias nós sofreríamos grandes tribulações. Só que essa mesma palavra também diz que nós desfrutaríamos da manifestação da glória do Senhor. E quem aqui acredita nessa palavra? Quem acredita nessa palavra? Se você acredita, irmão, então pelo amor de Deus, você pode dar, olha só, calma, você espera eu dar o comando para depois você fazer o que eu vou te pedir. Eu quero que você aplauda ao Senhor, com esse entendimento que eu compartilhei contigo agora, que é mais uma família falando, nós iremos conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor, e é mais uma família falando assim, ei, eu estou fazendo parte do exército, vamos botar para quebrar, vamos para cima, vamos fazer acontecer, vamos levar o reino. E isso tem que mexer com você, isso mexe comigo, porque eu vejo os nossos filhos crescendo no caminho do Senhor hoje, eu vejo a minha família querendo avançar, e isso mexe comigo. Então quando eu contar 3, você vai dar a maior salva de palmas que você puder, para demonstrar a tua alegria, a tua satisfação, por ver o que Deus está fazendo, não aqui somente na igreja de Deus do Leão, o que Deus está fazendo em toda a terra. Posso contar com você, sim ou não? Então vamos lá, 1, 2, 3. O Senhor é um Deus bom, irmão, e Ele faz o tempo todo, Ele é um Deus que está se movimentando nesse exato momento, e você precisa entender desse movimento todo. A primeira pergunta, agora vindo para o nosso tema aqui de hoje, desde o ano passado, o que Deus mais tem falado comigo, o que mais eu tenho orado ao Senhor, é entender sobre a soberania de Deus, é entender que Deus é, e ponto. Ele é sábio, Ele é soberano, Ele é poderoso, e Ele sabe o que é bom para nós e aquilo que não é bom para nós. E se eu acredito nisso, eu preciso te fazer essa pergunta:
Eu ministrei sobre isso ano passado, sobre soberania de Deus. O pastor Vitor vem ministrando muito sobre soberania do Senhor. E para que você entenda essa palavra de hoje, eu preciso te fazer essa pergunta: você acredita de verdade que Deus é soberano? Quem acredita que Deus é soberano? Pastor Diego, o que é soberania? Aqui você precisa entender que tudo está no controle do Senhor, tudo. E o que significa tudo? Tudo, irmão. Tudo aquilo que acontece com você e através de você, com certeza está no controle do Senhor. Essa palavra, essa introdução é importante para que você receba tudo aquilo que a gente vai conversar nessa manhã. Porque se você não acredita que Deus é soberano, é difícil acreditar em todo o resto da Bíblia. Se você não acredita que Deus é soberano, você vai questionar a Deus todas as vezes que você passar por dificuldades. Se você não acredita que Deus é soberano, quando você passa por um acidente, você vai questionar a Deus por que Deus permitiu que aquele acidente acontecesse. Eu sou pai há 6 anos e 4 meses. Eu fiz essa conta hoje pela manhã. A Giovana perguntou assim: pai, quantos meses a Mariana tem? Eu falei: ela tem 9 meses. Aí ela falou assim: e eu? Aí eu fiz: calma, filha. Eu falei para ela: você tem 76 meses, Giovana. Aí eu fiz as contas, 6 anos e 4 meses. Eu acho que eu acertei na matemática, né, irmão? Eu não peguei o celular, eu fiz de cabeça ali na mesa tomando café. Acho que é isso, né? Quem é bom de matemática aí, eu estou vendo umas cabeças assim, ó. E tem outras pessoas que estão fazendo 76 meses. Em 76 meses, há exatamente um mês, eu tive um choque com a Giovana. Aconteceu algo que não tinha acontecido em 75 meses da existência da Giovana. Eu me senti totalmente impotente. Eu não sei se eu contei isso aqui a última vez que eu preguei. Não? Não falei, né? A Giovana sofreu um acidente pulando corda. E, cara, a Giovana já superou esse negócio, porque ela está pulando corda já. Ela, na verdade, no mesmo dia, ela pediu para pular a corda de novo. E a minha cara e a cara da Raquel foi: meu Deus, eu não vou deixar. Só que eu conheço sobre mentalidade, eu sei como que é gerado um trauma, irmão. Um trauma não é o ato traumático que gera o trauma. É a repetição daquele ato traumático na tua mente, é isso que gera um trauma. Então, por exemplo, a pessoa que sofreu um acidente, ela fica contando aquele acidente para ela várias vezes, e é aí que o trauma é fortalecido. Então, o fato da minha filha ter caído com a cara no chão, sem nenhum apoio, nem os pés nem a mão, ela caiu muito feio, ela bateu, o primeiro contato com o chão foi a boca e o nariz dela. Ela pulou e a corda enroscou no pé dela, e ela estava com a mão segurando a corda, então ela caiu com a face direta, o primeiro contato com o chão foi o rosto dela. A gente levou ela para o banheiro, lavamos todo o sangue, ela cortou o nariz, cortou a boca, cortou dentro da boca, cortou fora da boca, ficou um negócio muito feio. E nós lavamos antes de levá-la, né? Nós íamos ver se nós levaríamos ela para o hospital ou não. E ela ficou bem chateada, porque o rosto dela ficou bem feio na hora do acidente. E alguns minutos depois ela pediu para pular a corda de novo. E a minha reação e da Raquel foi: não. E aí, alguns segundos depois eu falei: amor, vamos, agora, ela tem que pular agora. Para quê? Para não formar um trauma. Então a Giovana já se libertou disso, porque ela está pulando corda todo dia. Agora toda vez que eu vou falar essa história, ainda me machuca, porque é um negócio que foi muito forte para mim, foi na minha frente. A minha filha estava pulando corda na minha frente. E eu não pude fazer absolutamente nada. E se eu não entendo a soberania de Deus, eu passaria a questionar o Senhor. Senhor, por quê? A Giovana poderia ter perdido os dentes ali. Ela poderia ter gerado um problema que pudesse ter gerado alguma sequela. E se tivesse gerado alguma sequela? Será que como pai eu estaria preparado para reconhecer que Deus é soberano? E falar: Deus, está tudo bem, o Senhor tem bons planos, eu acredito no Senhor. Eu estou te contando essa história por quê? Porque é o que eu mais tenho orado nos últimos anos, ou principalmente no último ano. Deus, me entenda, ou me faça entender. Me faça, por favor, Senhor, aceitar e entender a Tua soberania. E entender que a Tua vontade é perfeita, boa e agradável, como a Tua palavra diz. Independente se é agradável ou não para mim, eu entendo que o Senhor tem algo que é eterno e será agradável para a eternidade. Se você não entende essa parte da palavra, irmão, você não vai entender nada do que a gente vai compartilhar daqui para frente. Então eu te pergunto mais uma vez: quem aqui acredita que Deus é soberano? Quem acredita que Deus é soberano? Amém, Ele é, Ele cuida. E a minha oração para o Senhor foi: obrigado, Pai, por ter cuidado da minha filha. Eu preciso entender o que o Senhor tem para me ensinar com isso, e eu estou aberto a aprender o que o Senhor tem a ensinar com isso. Entenda, Deus é soberano. A partir disso, eu quero ler com você Jó 42, versículo 2. Jó 42, versículo 2.
só para finalizar essa introdução sobre a soberania do Senhor. Eu vou ler na NVI, na versão NVI, Jó 42, versículo 2, diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, nenhum plano do Senhor pode ser frustrado, porque Ele é, fala comigo, soberano. Ele é soberano. Nenhum plano do Senhor vai ser frustrado na tua vida, porque Ele é soberano, ponto. Na verdade, você pode ser uma pessoa que interrompe os planos do Senhor na tua vida. Você tem esse poder e eu vou te mostrar isso. Você pode interromper aquilo que o Senhor tem para você, você pode fazer isso. Só que você não vai interromper os planos que o Senhor tem para a eternidade, porque Ele é soberano. O Senhor deseja que você participe daquilo que Ele tem para você e para toda a humanidade, para toda a terra. Agora, cabe a você decidir fazer parte disso, na intensidade, na plenitude, na grandeza do que o Senhor realmente quer para você, ou você apenas viver alguns vislumbres do Senhor para a tua vida. Eu vou te mostrar usando 2 exemplos de homens na palavra, que poderiam ter vivido muito mais no Senhor. Eu tenho plena convicção que eles poderiam ter vivido muito mais, mas não viveram, porque perderam, tiraram os olhos da vontade perfeita do Senhor. Então quero ler mais uma vez com você, Jó 42, 2, para a gente avançar. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrado. Amém? Amém, irmão? Beleza, então abra a tua Bíblia aí em Jonas, capítulo 1. Jonas 1, capítulo 1, versículo 1 até o 3. Jonas capítulo 1, versículo também 1. Diz assim a palavra do Senhor. Vou pegar 2 versões aqui. Na NVI está escrito assim, ó: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Muitas pessoas olham para o livro de Jonas e tem muitas histórias muito boas no livro de Jonas, né? Tem várias pregações em cima de Jonas, que falam sobre desobediência, falam depois sobre o milagre do Senhor, aquilo que Deus fez de milagroso, a partir do momento que Jonas se arrependeu e foi até Tarsis. Então tem várias palavras. Eu quero me atentar com você aqui, para falar com você sobre a vontade ativa e a vontade permissiva de Deus. Fala comigo assim, ó, repete comigo, meu irmão: vontade ativa, vontade permissiva. As 2 vontades são vontades do Senhor, só que uma vontade, todas essas 2 vontades estão no controle do Senhor. As 2 vontades, vontade ativa e vontade permissiva, são vontade de Deus, só que elas são coisas diferentes. E aqui nesse mesmo versículo, nós vemos as 2 vontades acontecendo. Eu vou repetir aqui o que está escrito em Jonas 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Aqui está a vontade ativa do Senhor, a vontade soberana de Deus. Qual era a vontade soberana de Deus dentro desse texto? Vamos lá, interpretação de texto, irmãos. Qual era a vontade perfeita de Deus para Jonas? Vamos lá, me ajudem a pregar. Ir até Nínive e pregar o evangelho lá, e pregar contra a cidade, porque a maldade daquela cidade subiu até os céus, e o Senhor levantou um profeta para ir até Nínive. Essa é a vontade ativa de Deus. Deus dá um direcionamento para Jonas, e aí logo na sequência, nós vemos a vontade permissiva do Senhor acontecendo. O que acontece logo na sequência, irmão? Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a sua passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Você concorda que Deus poderia ter simplesmente amarrado Jonas num barco? Se Deus é Deus, Ele é soberano, e Ele pode tudo, Ele poderia ter obrigado Jonas a ir, sim ou não, irmão? Ah, pastor Diego, mas Deus obrigou depois. Deus mandou um peixe e... Não, você vai entender que o grande peixe
foi um livramento para Jonas, porque senão ele morreria ali. Foi um livramento e uma nova oportunidade. Não foi uma obrigação. Jonas poderia ter morrido dentro do peixe. Só que a palavra diz, eu não vou ler todo esse texto com você, fica como lição de casa para você. A palavra diz que Jonas se arrependeu e buscou ao Senhor, dentro do grande peixe. Deus foi misericordioso com Jonas, que morreria em alto mar, se Deus não tivesse enviado o grande peixe. Então veja, você muitas vezes tentando fugir da presença de Deus, e Deus ainda sendo misericordioso, e falando, olha só, essa não é a minha vontade ativa para você, eu tinha outros planos, só que agora eu permiti que você fizesse algumas coisas, eu estou te dando ainda uma oportunidade de correção, só que você vai sofrer algumas consequências. Você poderia ter ido de barco, e agora você está indo de peixe. Irmão, é melhor ir de barco ou de peixe? Eu já fiz cruzeiro, irmão, e assim, ó, dá uma enjoada lá dentro, mas vale a pena, né, amor? Quem já fez cruzeiro aqui? Quem já fez? Não vale a pena? É uma enjoada, mas que vale a pena, né? Agora, e de peixe, será que vale a pena? E dentro da barriga do peixe? Irmão, vai ser um pouquinho meio desconfortável, eu acho. Então vamos lá, eu quero continuar com você aqui. É importante que você entenda que a vontade ativa de Deus era direcionar Jonas até Nínive, para que ele trouxesse uma palavra de arrependimento para aquele povo, e Jonas decidiu ir para o outro lado, e Deus, na sua infinita misericórdia e soberania, fala, Jonas, eu vou te dar mais uma chance. Versículo 17 de Jonas 1:17, diz assim, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites, aqui é mais uma vez o Senhor falando o seguinte, Jonas, eu queria que você já tivesse, eu imagino, que Deus estivesse dizendo assim para Jonas, eu queria que você tivesse maturidade, para obedecer de forma mais simples, mas eu vou ter que te pegar de novo, e te conduzir durante um processo, e você vai entrar num processo comigo aqui. Muitas vezes a vontade permissiva do Senhor, é para nos ensinar alguma coisa, a vontade permissiva nem sempre vem porque nós estamos pecando, tá, irmão? Às vezes a vontade permissiva de Deus, às vezes nós estamos errando, desobedecendo a palavra, desobedecendo os princípios do Senhor, e aí o Senhor permite que algumas coisas nos aconteçam, para que nós possamos aprender a lição com aquilo, para que nós possamos desenvolver um conhecimento, uma habilidade, uma experiência nova com Cristo. Só que às vezes a vontade permissiva, ela não vem só para te corrigir, ela vem para desenvolver uma experiência com o Criador. Muitas vezes nós temos esse mau hábito, que é, se eu estou tendo alguma coisa ruim na minha vida, é porque eu estou em pecado. Aconteceu isso com Jó. O que os amigos de Jó diziam para Jó? Jó, o que você fez, cara? Você tem algum pecado? Fala para mim. Ei, irmão, e Jó não tinha cometido nenhum pecado, a palavra diz. Jó era um homem íntegro, um homem justo, segundo a palavra. Jó passou por um processo. Deus tinha um novo nível, um novo patamar para levar Jó. E esse processo de dor, sofrimento, pobreza, e não só pobreza física, pobreza no físico de Jó, fisicamente ele estava passando por pobreza, mas também uma pobreza na alma, uma pobreza de amigos, porque os amigos que Jó tinha não eram amigos de verdade. Ele passou por um processo de pobreza, sofrimento, um processo de inicialização para uma nova jornada, uma nova fase, um novo patamar com o Senhor. E às vezes Deus quer fazer isso contigo. Ele quer que você passe por uma jornada para ir para um próximo nível, mas aí no meio da jornada, que está difícil, está doendo, é uma jornada pesada. Às vezes eu falo, nossa Deus, o que eu te fiz? O que eu te fiz, Senhor? Para estar passando por tantas dificuldades. Pô, parece que o emprego não vai, parece que a saúde, estou sempre doente, parece que sempre quando parece que eu vou ser abençoado, alguma coisa acontece. Por que, Deus? E aí nós começamos a perguntar muitos porquês. Eu quero combinar algo com você aqui agora. E se você mudasse a tua pergunta de por que Deus, para que Deus? Ao invés de você perguntar por que Deus, estou passando por isso, e se eu começasse a perguntar, Deus, qual que é o propósito? O que o Senhor deseja me ensinar com isso? Qual é o teu objetivo final com essa jornada?
Eu olho para a vida de Jó, e nós vemos Jó declarando que o Redentor dele vive. E nós vemos Jó dizer, lá no final do livro de Jó, ele dizendo o seguinte: antes eu falava de um Deus que eu ouvia falar, e agora eu falo de um Deus que os meus olhos contemplam, um Deus que eu vejo, um Deus que eu ouço, um Deus que eu sinto. E será que todos nós dessa casa poderemos falar hoje de um Deus que nós de fato nos relacionamos, ou nós falamos de um Deus que nós ouvimos falar? Quando a Raquel ministrou hoje, aqui no final da adoração, a Raquel começou a cantar: o Senhor reina em majestade. E talvez alguns de nós repetimos isso: o Senhor reina em majestade, de forma majestosa Ele reina. Foi isso que você cantou? De forma majestosa Ele reina, de forma majestosa Ele reina. O que é um Deus majestoso? O nosso Deus não é um Deus que reina pela tirania, não é um Deus que reina pela obrigação. Você é obrigado a me servir, você é obrigado a dar dízimos e ofertas, você é obrigado a vir na igreja toda semana, você é obrigado, senão você vai para o inferno e o capiroto te pega. O Senhor não governa dessa forma. O nosso Deus governa pela majestade que Ele tem. É um Deus que te convida a olhar para Ele, olhar menos para o teu umbigo, olhar menos para você e olhar para a sua majestade. Então quer dizer que esse Deus é orgulhoso, Diego, e você tem que olhar para Ele porque Ele é bom, porque Ele é... Não, irmão. É um Deus que te convida a olhar para Ele, para que você entenda o tamanho do seu Pai, para que você tenha mais confiança. É olhar para Ele, para que você não passe por tanta vergonha, dificuldade, medos, porque se você enxergar o tamanho que o teu Deus tem, como é que seria o teu comportamento mediante as suas lutas, guerras, obstáculos? Muitas vezes quando nós perdemos a nossa paz, é porque nós perdemos o contato com o nosso Criador, porque se nós estivéssemos ligados à fonte, nós iríamos ser capazes de descansar, mesmo no meio do caos. Faz sentido, irmão? Sim ou não? Todas as vezes que eu perco a minha paz, é porque eu perdi o olhar do Senhor, eu parei de olhar para Ele. Então entender que Deus é majestoso e entender o que você canta, te leva a entender, de fato, quem Deus é. Quando você entende a majestade dEle, você passa a entender que Deus não lidera, não governa pela tirania ou pela obrigação. Ele lidera através de princípios, de valores, que Ele te convida a viver esses princípios e valores. E Ele fala: ei, viva assim, porque assim você vai me glorificar, e você vai ter uma vida de honra. E uma vida de honra não quer dizer uma vida sem dificuldade, irmão, uma vida... Eu não estou aqui para massagear o seu ego, falando: olha só, a sua vida vai ser de glória em glória, vai ser maravilhosa, vai ser sem dificuldade, os seus filhos vão te obedecer em todas as vezes que você educá-los, você não vai passar por nenhum acidente, você não vai ter doenças na tua vida, mentira, a palavra não diz isso. A palavra diz que no mundo nós teremos aflições, mas a palavra também nos esperança, nos dá esperança. Ela diz assim: ei, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está te falando isso. Você vai ter aflições, você vai ter dificuldades, você vai ter grandes perseguições, mas tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. E no final das contas vai valer a pena. Repete comigo assim, irmão: vai valer a pena. Ei, você acredita nisso? Você acredita que no final vai valer a pena? Vai valer a pena. Nossa, pastor Diego, mas eu queria que, aqui na terra já tivesse, queria desfrutar de um pouquinho do tesouro, queria viver uma vida boa. Ei, Deus tem bênção para você, tem, só que a bênção é só consequência de uma vida de relacionamento, irmão, é só um resultado de intimidade com Deus. Nós temos visitantes aqui, né? Quem está nos visitando hoje aqui? Nós temos visitantes? Sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos. E eu te amo tanto, visitante, que eu estou te tratando como pessoa da nossa casa, tá? Eu sei que essa palavra não é uma palavra gostosa de ouvir, não é uma palavra de falar assim: nossa, eu vou voltar nessa igreja mais vezes, né? Porque a palavra é abençoada. Aqui, a gente ama tanto o povo, que a gente exorta em amor. E eu sei que essa palavra não é uma palavra gostosa de ouvir, irmão, mas é uma palavra para te trazer clareza
E você que nos visita, depois você passa lá no fundo, nós temos um presente para você, tá bom? Você passa lá na nossa recepção com os irmãos do time de preto, colete preto, nós temos um presente para você, nós queremos honrar a tua vida que está nos visitando, tá? Você que está visitando, passa no fundo ali, o pessoal de suporte vai dar um presente para você, honrando a tua vida. O ponto aqui, irmão, será que você está preparado para viver essa vida que Jó viveu? Para reconhecer que o teu Redentor vive, que a esperança da tua vida é estar conectado com Cristo. A resposta para suas dores está em Cristo, amém? Amém, irmão? Meu Deus, você está ouvindo a palavra sim ou não, irmão? Eu sei que a palavra é pesada, só que ela é necessária para esses dias, irmão. Ela é necessária para esses dias. Preste atenção, eu vou ler algo muito importante para você aqui agora. Eu preciso que essa é a parte mais importante dessa palavra de hoje. Eu estava voltando de uma festa que nós fomos ontem, inclusive eu achei que ia dar tempo de voltar para o encontro dos irmãos ontem à noite, e me enganaram. Eu achei que a festa era perto e era bem longe. Eu cheguei em casa quase 9 da noite. Quem participou do café da manhã das irmãs de ontem? Das irmãs? Valeu a pena, irmãs? Boa. A gente vai repetir mais vezes, irmãs, venham para a casa do Senhor. Quem participou do encontro dos homens ontem à noite? Valeu a pena, irmãos? Valeu a pena, irmãos? Vamos repetir mais vezes. Ontem, voltando de uma festa, parece que eu fui fazer rally, né? Meu carro está parecendo um 4x4 ali, de tanto que a gente foi numa festa bem longe, no meio de uma fazenda. Voltando desse lugar, indo para esse lugar, na verdade, eu e a Raquel fomos ouvindo um podcast, falando sobre a vontade do Senhor. Isso que eu vou compartilhar contigo aqui, eu ouvi no podcast ontem, é sobre isso que eu quero discorrer com você os últimos minutos que nós temos aqui dessa palavra. Preste atenção nisso que eu vou ler, porque isso é a parte mais importante dessa palavra aqui hoje. E antes disso, deixa eu só abrir um parênteses. De repente você não está lendo muita palavra, porque você fala que não tem tempo. Nós estamos no 3º mês do ano, né? O 3º trimestre está se encerrando. E eu coloquei uma meta para ler a Bíblia novamente, ler ou ouvir a Bíblia novamente inteira esse ano. E eu estou em Deuteronômio 28, nesse exato momento, né? Estou lendo de Gênesis até Apocalipse, e eu estou em Deuteronômio 28. E como que eu cheguei em Deuteronômio 28? Só ouvindo no meu carro, toda vez que eu entro no meu carro. Quem aqui anda de carro todos os dias ou pega ônibus todo dia? Quem faz isso? Todo dia. Beleza. Irmão, aplicativo da Bíblia, play, você vai ouvindo no teu carro. Então não é falta de tempo, é falta de prioridade, beleza? Eu já estou em Deuteronômio 28, e eu estou ouvindo a palavra. Eu tenho outros momentos para ler e estudar a palavra, mas eu quero ali ouvir também a palavra, porque a palavra diz que ouvindo a palavra isso aumenta a tua fé. Ouça a palavra, beleza? Fecha parênteses aqui. Preste atenção no que eu vou ler para você, para a gente ir para os últimos minutos da palavra aqui. Quando não entendemos a soberania de Deus e sua vontade ativa, sua vontade absoluta, e sua vontade permissiva, quando nós não entendemos a soberania de Deus, nós podemos cometer 2 erros. Quantos erros? Quantos erros, irmãos? 2. Qual que é o primeiro erro? Nós podemos repreender algo que o próprio Deus está gerando em nossas vidas para crescimento, alinhamento ou aprendizado. Eu vou te mostrar isso aqui. Quando você não entende a vontade de Deus, a vontade absoluta ou a vontade permissiva, quando você não entende a soberania de Deus, sabe o que acontece? Às vezes você repreende coisa que não deveria repreender. Vamos ler na palavra. Jonas, mais uma vez, do capítulo 1, do 7 ao 16. Jonas 1, do 7 ao 16. Jonas, ele é um profeta do Senhor. Ele recebeu uma direção do Senhor. Ele sabe que ele errou, sim ou não, irmão? Ele sabe que ao entrar naquele barco, ir para outra cidade, e não para onde Deus tinha direcionado ele, ele sabe que ele errou. Ele sabe que ele está tentando fugir da vontade absoluta de Deus. E por saber que ele cometeu aquele erro, ele sabe também que as consequências que vieram daquele pecado, daquele erro, é responsabilidade dele. Deus não vai resolver. Preste atenção, tem problema que você entrou na tua vida, e você entrou sabendo que não era de Deus. E o que acontece? Agora você ora para Deus resolver esse problema. Deus não vai resolver, irmão.
Tem sociedade que você entrou e não consultou a Deus, e agora você pede para Deus resolver a sociedade. Deus não está nessa sociedade, você tem que sair dela. Às vezes você entrou num relacionamento, e você fala, não, Deus vai salvar essa pessoa, Deus vai fazer a obra, amém, Deus vai salvar, aleluia. E Deus não está desde o começo no negócio, porque você não pediu o conselho dele. Se você entrou num problema, aprenda a assumir a responsabilidade e resolver os seus problemas. E aqui eu acho incrível a postura de Jonas. Eu acho incrível o que Jonas faz, olha só. Versículo 7. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso eles perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram, o que devemos fazer com você, para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Irmão, presta atenção, Jonas orou ao Senhor, repreendendo a tempestade? Ele orou, irmão? Não, por quê? Porque ele sabia que aquela tempestade era de Deus. Eu não sei se você entendeu. Jonas tinha entendido que aquilo era a vontade ativa de Deus, era a vontade absoluta. Quando é Deus fazendo, você não repreende. Jonas olhou e falou assim, minha responsabilidade, Deus me deu uma missão e eu não assumi, e vocês não têm que morrer com isso, me joga no mar, que é responsabilidade minha, eu e Deus vamos resolver essa parada, eu e Deus, eu não sei se eu vou morrer, eu não sei como vai ser, a treta é minha, eu resolvo. E às vezes você está terceirizando coisas que Deus tem para você está terceirizando para pastor orar por você, para profeta colocar a mão na tua cabeça e orar por você, e eu não estou falando que a gente não tem que buscar, ok, irmão? Conselhos, com os nossos líderes, com os nossos conselheiros, você tem que buscar. A sabedoria na multidão de conselhos, a palavra diz. Agora, eu estou te dizendo o seguinte, você não tem que terceirizar a sua responsabilidade. Coisas que você fez, bata no peito, seja homem e seja mulher, íntegros, homens e mulheres íntegros, que irão bater no peito e falar, Deus, eu errei, eu quero a tua repreensão, eu aceito a tua correção, eu quero passar pela jornada por você. Foi o que Jonas fez. Jonas falou, pode me jogar no mar, porque o mar, olha a certeza que Jonas tinha, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Jonas tinha convicção. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Olha só o que esses homens estão falando. Deus, a gente vai matar ele, porque é a tua vontade. Então não caia sobre nós a culpa. Ele é um homem do Senhor, ele está pedindo para ser lançado no mar. Olha o temor desses homens. Eles pegam Jonas e jogam no mar. Em seguida pegaram a Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. A vontade permissiva de Deus fez com que homens reconhecessem também a grandeza de Deus, porque eles viram que quando eles obedeceram aquilo que o profeta estava falando, a palavra do Senhor se cumpriu, porque Jonas falou, pode me jogar no mar, o mar vai se acalmar, e o mar realmente se acalmou. E a palavra diz que esses homens fizeram votos, se comprometeram, fizeram votos, porque eles viram a grandeza do Senhor. A vontade permissiva do Senhor levou outras pessoas a reconhecerem a grandeza de Deus. Entenda, irmão, quando você estiver passando por alguma dificuldade, milagres, o podcast que nós ouvimos ontem falava sobre isso.
Milagre só acontece depois de uma grande dificuldade. A mulher de fluxo de sangue, nós falamos sobre esse milagre, nossa, a mulher tocou na veste de Jesus e uau, ela foi curada. Pois é, mas foram anos e anos de desgraça, foram anos e anos de exclusão social, porque a mulher naquela época, quando ela ficava menstruada, quando ela tinha fluxo de sangue, ela ficava isolada da sociedade, porque ela era considerada impura. Essa mulher ficou considerada impura durante 12 anos da sua história. Ela não tinha amigos, não tinha com quem conversar sobre isso. E aí de repente, pum, milagre. E nós acabamos evidenciando muitos dos milagres. E isso é bom, nós temos que glorificar a Deus pelos milagres. Mas nós precisamos entender que o milagre ele vem depois de um processo de sofrimento. Um processo de crescimento, um processo de alinhamento. E aí, pum, milagre do Senhor. Quem está entendendo a palavra? Quem está entendendo? Vontade ativa e vontade permissiva do Senhor. Então qual que é o primeiro erro que você pode cometer quando você não entende a soberania de Deus? Você acaba repreendendo aquilo que não tem que repreender. Jonas não cometeu esse erro. Jonas não falou, para mar, tá bom Deus, agora eu vou. Não, Jonas falou, me joga no mar, cara. É a vontade de Deus. Eu vou passar pelo processo. Se eu tiver que sofrer, está tudo bem. Se eu tiver que sofrer as consequências, está tudo bem. Por quê? Porque eu desobedeci. E Jonas não fica mimizento, falando, nossa Deus, para quê, né? Por que o Senhor não só mandou um outro profeta para puxar minha orelha? Nossa Deus, o Senhor está pesado, hein? Nossa Deus, o Senhor não é o Deus do amor? Não. Jonas fala, está tudo bem, Senhor. Essa é a jornada que eu vou cumprir. Qual que é o segundo erro que você pode cometer? Exatamente o contrário desse erro aqui. Se você não ouve a voz de Deus, você pode estar repreendendo aquilo que é de Deus. E se você não ouve a voz de Deus, você pode abraçar e aceitar algo que deveríamos repreender. Vamos ler na palavra? Outra tempestade. Só que agora tem um cara que reconhece a voz de Deus no barco. Vamos ler. Mateus 8, 23. Mateus 8, estou indo para o final já aqui da palavra. A galera coloca um cronômetro aqui para te botar pressão. E aí eu vou olhando ali, ó, o coração vai acelerando. Mateus 8, 23. Diz assim, ó, do 23 ao 27. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriram o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo, Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou, por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmão, vamos lá, vamos só alinhar um negócio aqui para a gente concluir e ir para o final da palavra. O Pai e o Filho estão interligados, sim ou não? Jesus, Deus Filho, ele só cumpre aquilo que Deus Pai orientou. O próprio Jesus diz isso. Jesus diz que ele não faz nada que ele não tenha visto o Pai fazer, ou ele não fala nada que ele não tenha ouvido o Pai falar. Então, você acha que se essa tempestade tivesse sido enviada por Deus, Jesus iria repreender a tempestade? Não. Se a tempestade tivesse sido enviada por Deus, Jesus não iria repreender. Por quê? Porque o Filho não faz algo de forma incongruente com aquilo que o Pai decidiu. Aquilo que o Pai falou, o Filho cumpre. O Filho obedece. Agora, Jesus tinha ali algo grandioso para ensinar. Jesus tinha algo para ensinar que era, quando as tempestades aparecerem, quando Satanás se levantar contra a tua vida, quando coisas que não são do alto, quando não é vontade do Senhor se levantar contra a tua vida, aprenda fala comigo, repreender. E na hora, irmão, o que Jesus faz? Jesus repreende a tempestade. E o que acontece? O que acontece, irmão? O mar se acalma. Só quem confia na soberania de Deus consegue descansar em meio à tempestade. Para a gente ir para o final dessa palavra, sabe o que acontece com você quando você não entende essa palavra aqui? Você luta em tempo de paz e você descansa em tempo de guerra. Está tudo errado. O Senhor tem paz para a tua vida, amém?
O Senhor tem paz para a tua vida, amém? Só que o Senhor também tem guerras para a sua vida. Será que você pode falar amém, né, para essa parte? O Senhor tem guerras para você lutar ao lado dele. A palavra diz que quem luta as nossas batalhas é o próprio Deus. Só que Ele espera a tua confiança. Ele espera que você esteja disposto a também lutar com Ele. Olha só, no podcast de ontem, essa parte eu falei para Raquel, pausa, vamos conversar sobre isso. Irmãos, aqui os discípulos queriam guerra. Os discípulos queriam que Jesus viesse. Os discípulos falam para Jesus, Jesus, você está dormindo em meio à tempestade. Jesus, ajuda. Jesus levanta e fala, ei, pelo amor de Deus, gente, estava ali tirando uma pestana, estava ali descansando. Ei, rapaziada, é tempo de paz, vai dormir. Ei, vento, para com essa palhaçada, quero descansar agora. E o mar se acalma. Capítulos à frente, lá em Mateus, Jesus está no monte orando, um pouco antes de ser levado para ser crucificado. Jesus estava angustiado, Jesus estava transpirando gotas de sangue, Jesus estava carregando sobre ele todo o peso da humanidade, peso de pecado, de culpa. E aí sabe o que Jesus faz? O Jesus homem, ele chega nos amigos dele e fala assim, gente, eu estou mal, eu estou ansioso. Irmãos, quando Jesus vai chamar os discípulos, Jesus sabia que o acalento, o suporte espiritual vinha de Deus, Jesus sabia disso. Só que Jesus, nós não podemos esquecer, Jesus era homem, ele veio como homem nessa terra. Jesus chama os seus amigos e fala assim, gente, eu estou sofrendo na minha alma, eu estou com medo, eu estou ansioso, orem comigo por favor. Jesus chama os discípulos para a guerra. Momento depois Jesus volta, como que eles estão? Dormindo de novo, porque eles não souberam discernir o tempo. Essa palavra para você é, ei, aprenda a discernir o tempo de paz e descanse no Senhor no tempo de paz. Aprenda a discernir tempos de guerra, assuma a tua postura e guerreie pela tua casa e pela tua família. Confie no Senhor, acredite na soberania dEle e se posicione como um guerreiro, uma guerreira do Senhor. Amém? Agora, pastor Diego, para a gente encerrar aqui agora, como é que eu sei quando o vento é de Deus e quando não é? O grande segredo é identificar a voz do Senhor. Agora, como é que eu identifico a voz do Senhor no meio de tantas vozes? Busque intimidade, relacionamento e sabedoria. Lucas 11, 9 e 10 diz assim, por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Esse texto vai continuar depois falando da vida do pai com o filho, né? O texto fala assim, um pai, né? Se o filho pedir um pão para o pai, será que o pai vai dar uma pedra? Esse texto fala disso depois. Se você pedir sabedoria para o Senhor, se você continuamente pedir para o Senhor gerar em você intimidade, se você pedir para o Senhor alinhar os seus ouvidos com a voz dEle, não é alinhar a voz dEle com a tua vontade, ao contrário, é alinhar os teus ouvidos, o teu coração, a vontade dEle, porque Ele é soberano, e não o contrário. Eu não tenho que orar para pedir para o Senhor fazer a minha vontade, assim na terra como nos céus, não, é para que faça a sua vontade, a vontade dEle, aqui na terra como é nos céus. Agora, se eu estiver buscando isso o tempo todo, se eu estiver preocupado com essa intimidade, se eu estiver preocupado com essa soberania de Deus, será que o Senhor não vai estar preocupado também em me proporcionar isso? Se eu estou preocupado em ouvir a voz de Deus, será que Ele também não estará preocupado em falar aos meus ouvidos? Sim ou não, irmão? Se eu estou preocupado em agradar o coração do Pai, será que Ele não estará preocupado em me fazer entender a sua vontade? É óbvio que sim. Pastor Diego, mas como que eu sei o que é vontade e o que não é vontade de Deus? Eu quero ler o último texto para a gente encerrar a palavra. Provérbios 6, do 16 ao 19. Diz assim, Provérbios 6, do 16 ao 19. Antes de eu ler, preste atenção. Pastor Diego, o que é de Deus e o que não é de Deus? Irmão, tudo aquilo que fere os princípios bíblicos ou está ligado àquilo que Deus odeia,
não é de Deus. Pastor Diego, Deus odeia algumas coisas? Sim, isso está escrito na Bíblia. Deus odeia algumas coisas. Tudo aquilo que te leva a fazer coisas que Deus odeia, isso não é de Deus para a tua vida, pode ter certeza, irmão. E aí fica fácil identificar. Isso está escrito em Provérbios 6, 19, do 16 ao 19. Está escrito assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Em outras versões diz assim, que Ele abomina. São essas: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Deus odeia essas coisas. Se você recebe uma proposta de trabalho, que nesse trabalho você vai ter que mentir, irmão, não fica buscando pretexto. Não é que talvez Deus queira que eu esteja lá, porque eu vou levar o reino de Deus lá. Você está arrumando desculpa para aceitar um negócio que não é de Deus para você. Você está olhando para a tua situação, você está olhando para o teu momento que você está precisando de um trabalho, desesperado, e Deus sabe das suas necessidades. Só que de repente você está abrindo um pretexto para aceitar algo que não é de Deus para você. Porque você vai ter que mentir, e a palavra diz que Deus odeia mentira. De repente, para você crescer naquela empresa, você tem que falar mal de outro departamento, para crescer o teu departamento. Ei, Deus não está nesse negócio. Tudo aquilo que você tem que fazer, desconectado com aquilo que Deus ama, ou tudo aquilo que você tem que fazer, que está ligado com aquilo que Deus odeia, não é de Deus para a sua vida. Faz sentido, irmão? Que o Espírito Santo possa falar ainda mais profundamente ao teu coração, que você possa buscar a soberania de Deus, que você possa entender a vontade ativa e a vontade permissiva do Senhor. Nada foge do controle de Deus, irmão, nada. Agora entenda, as suas escolhas, as suas decisões podem fazer com que Deus permita algumas coisas na tua vida, para te ensinar novas habilidades, novas competências, e aprender também a confiar no Senhor. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você. Você que precisa de alguma oração especial, os pastores estarão aqui na frente para te aconselhar e orar por você. Se você tem alguma coisa, de repente você está passando e você não entende, você fala, nossa, pastor Diego, está difícil entender isso, está difícil aceitar isso. Os pastores estarão aqui para orar por sabedoria, por graça, por entendimento sobre a tua vida. Se você precisa de alguma oração especial, os pastores estarão aqui para orar especificamente por alguma necessidade, alguma demanda que você tenha, ok? E agora eu quero orar por todos vocês. Feche os olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus soberano, o Senhor é um Deus grandioso, o Senhor é um Deus majestoso. Obrigado por nos fazer entender, Pai, que a tua vontade é sobre todas as outras vontades, e tudo está sob o controle das suas mãos. O Senhor pode tudo, o Senhor sabe tudo, e nós acreditamos nisso. Por isso nós reconhecemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo quando nós não entendemos. Nós aceitamos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo sem entender muitas vezes isso. E Pai, nós pedimos nessa manhã que o Senhor nos ajude a entender a vontade ativa, absoluta do Senhor, e a tua vontade permissiva, entendendo que a tua vontade permissiva serve para nos ensinar algumas coisas, um processo, uma jornada para nos levar para novos altares, novas alturas, melhor dizendo, novos patamares no Senhor. Que o nosso coração esteja inclinado a obedecer ao Senhor. Que nessa manhã nós possamos sair daqui confiantes no Senhor. Eu não sei, Pai, quais são os desafios que os meus irmãos estão passando, mas eu sei que todos nós, eu e todos os meus irmãos aqui, nós temos desafios que estamos vivendo nesse exato momento. Eu oro nessa manhã por confiança no Senhor, nós confiamos em Ti. A palavra diz que o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Nós confiamos que a nossa vitória vem do Senhor, e nós confiamos que o Senhor cuida de nós, nós confiamos que o Senhor é um Deus bom, um Pai presente, e nós também confiamos que a jornada é necessária muitas e muitas vezes, e se for necessário, Pai, sofrer, se for necessário pagar o preço por alguma decisão errada, nessa manhã nós reconhecemos e dizemos, eis-nos aqui, Senhor,
Você pode repetir isso, irmão? Somente se você acreditar nisso. Você pode, fala para o Senhor agora: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para obedecer a Tua palavra. Eis-me aqui para passar pelo processo. Eis-me aqui para aceitar aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a minha geração, para a minha família. Eis-me aqui, até o fim. Porque no final, nós sabemos, Senhor, que irá valer a pena. Nós sabemos que irá valer a pena. Obrigado, Jesus. Obrigado por Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós te louvamos, Pai. Amém. Você que precisa de oração, os pastores estão aqui para orar por você, enquanto nós adoramos com o grupo de louvor.